Eu sou Silvestre Mergulhão, fundador e CEO da Impulso, a PeopleTech que nasceu há 15 anos já 100% remota. Como vocês já sabem aqui, não queremos ser guru de nada, não queremos falar sobre 4 segredos do sucesso ou sobre como fazer gestão por OKRs. Falaremos sobre pessoas, valores e comportamentos e sobre a jornada dos nossos convidados, desde os seus mais longínquos tempos até os dias de hoje. Convidados esses que estão à frente de tecnologia e inovação nas maiores empresas do Brasil. Também descobriremos quais são as suas grandes verdades inconvenientes, dilemas e contradições em cada passo das suas experiências liderando pessoas. E hoje eu estou aqui com Alessandro Almeida, gerente de arquitetura corporativo na DASA. Alessandro, como você já sabe, eu quero saber sobre os seus valores. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mergulhão, aí pelo convite, né, por ter a oportunidade aqui de estar batendo esse papo com você, né? E, bom, eu tenho muitos valores, né? A gente aqui fala antes, né? A gente tem uma lista pré-definida para que eu possa fazer algumas escolhas, né? E eu posso escolher basicamente qualquer um daqueles que a gente tem muito para falar, são todos valores super importantes, né? Mas eu vou destacar alguns aqui que eu acho que, para esse meu momento aqui de carreira e também momento pessoal, são valores que eu acho que fazem sentido a gente conversar aqui, né? Acho que o primeiro deles é realização, né? Acho que isso como ser humano, de forma geral, não só como profissional, né? A gente não pode passar aqui, né, a nossa vida como sendo meros passageiros, né? A gente não pode estar aqui no banco do passageiro. A gente tem que efetivamente ter controle das coisas, da nossa vida, do que a gente quer fazer, né? E a forma que o valor vem, né? A realização é você conseguir efetivamente, pô, gerar coisas, né? Gerar benefícios para a sociedade, né? Gerar benefícios para sua vida, né? Gerar benefícios para sua carreira, né? Como profissional, né? Então, principalmente para nós que temos papel, né? O papel de líder, pô, um líder que não consegue realizar, eu acho que é um líder frustrado, né? Você tem que conseguir fazer essas coisas, né? Isso é importante para o seu ser, né? Pelo menos essa é a forma que eu vejo, né? De forma geral aqui, né? Na E vida pessoal, você também tem a realização? Eu tenho umas coisas de realização muito boas, assim, na vida pessoal. Já comentei algumas vezes aqui no podcast, assim. Às vezes até acordar, arrumar minha cama, sair de casa e depois quando voltar, tá tudo ali, tudo arrumado, tudo limpinho. Só isso pra mim já é uma pequena realização de um dia, assim, muito legal. Você tem realizações pessoais, no âmbito pessoal, assim, além do profissional, obviamente? Cara, com certeza, e eu entendo que é o seguinte, cara, eu entendo que o lado profissional tem que ser uma extensão do seu lado pessoal, sabe? Então eu não enxergo as duas coisas como totalmente separadas, é Uhum, óbvio que tem uma separação, né? Mas eu levo sempre para minha vida, pô, eu falo, poxa, eu não vou realizar só no meu trabalho, né? Então, uhum. trazendo aqui o exemplo para a vida pessoal, né? Faz uns 6 meses, mais ou menos, eu li um livro que chama O Milagre da Manhã, né? Então, Eu já ouvi já ouviu falar falar? desse livro, mas eu nunca li. É. Então, ele fala muito sobre, pô, você ser uma pessoa da manhã, né? Uhum, E eu li esse livro uma semana depois, eu passei a acordar mais cedo, né? Eu falei, vou acordar todo dia agora às 6 horas da manhã. uhum, Acordei no primeiro dia 6, aí no segundo dia falei, tá tarde. Passei a acordar às 5. E não parei mais, uhum, né? Então, algo que eu sempre quis fazer, foi acordar mais cedo, né? Ter uma rotina diferente, uhum, né? Eu passei a ter a partir do momento que eu li esse livro, né? E uhum. me virou, né, algumas chaves aqui na minha cabeça, né? E eu passei a mudar o jogo aqui de como eu faço o meu comportamento, e não só em dia de semana, em final de semana também, né? Uhum. Então, a realização aqui, ela é não só profissional, mas pessoal, né? Muito bom. Então, E o próximo então, valor? então realização é só o primeiro, né? Outra, para mim, que é super importante, é a evolução, né? Eu olho aqui, antes de falar do lado profissional, né? Mas olhando do lado pessoal, pô, a gente tem uma vida aqui, né? Uma vida finita, que é curta, né? Ela Uhum, parece longa, mas não é tão longa. E, poxa, eu vou nascer, eu vou crescer e eu vou, num determinado momento, morrer também, né? Eu tenho que evoluir nesse meio do caminho. Eu tô aqui para um objetivo, né? Então, eu entendo que a evolução é um dos seus grandes objetivos de vida, uhum, né? A gente conseguir chegar hoje, saber que eu sou melhor hoje do que eu fui no passado, né? E amanhã eu consigo olhar para trás e falar, putz, amanhã vou ser melhor do que eu sou hoje, né? E isso traz também um conceito do que o Nassim Taleb ele criou, que é o conceito de antifragilidade. Não sei se você conhece, hoje em dia ele está bastante em voga, né? uhum. Não, mas conta Mas pra gente que é um conceito muito legal da gente compartilhar aqui. que eu aprendi ele quando eu li o livro, né? Do antifrágil ali, Uhum, coisas que se beneficiam com cálcio, se eu não me engano é esse o subtítulo, né? E foi quando eu li o conceito, quando eu compreendi o conceito, foi um soco na mente, assim, né? Falei, uhum, putz, olha que negócio, que sacada, né? uhum, Então, aí, para os seus espectadores aqui entenderem, né, o conceito, né? O conceito do antifrágil, ele é o inverso do frágil, né? Então, frágil se quebra fácil, né? O antifrágil não, ele
se quebra difícil, né? É Exato, difícil de você quebrar, né? E é diferente de ser resistente. Né? De ser resiliente. Resiliente, né? perdão. A resiliência, ela é muito boa para sistemas, né? Deu algum problema em algum sistema, ele volta ao que ele era antes. Isso é a resiliência, né? Você pega a adversidade e você volta ao que era antes, né? A antifragilidade, não. Uma hora que tem uma adversidade, você volta no estágio superior ao que você tinha antes. Você volta mais forte, Exato, digamos assim. Né? Então, isso eu tenho para minha vida. Né? Quando tem algum tipo de adversidade que todos nós temos, né? Seja na vida profissional, na pessoal, eu sempre entendo que, tá bom, eu tive um problema, tem uma questão aqui que precisa ser trabalhada, mas eu não aceito voltar para o mesmo lugar que eu estava antes. Eu tenho que voltar para frente. Né? Sempre buscando ali evoluir, né? Dar passos. Lá no Rio a gente chama de ganhar casca grossa. Esse termo eu não conheço. E esse tema da evolução, né, desse valor evolução, é muito interessante, né? Porque a gente, enquanto humanidade, né? Primeiro, enquanto seres humanos independentes, né? A gente nasce sem conhecimento, né? E vai tendo essa evolução, que foi a que você comentou, né? Só que, infelizmente, né, depois que a gente morre, tudo aquilo que a gente acumulou, todo aquele conhecimento, eventualmente a gente conseguiu compartilhar com quem a gente conheceu, né? Mas o que morreu com a gente, né? E a humanidade tem esse, entre aspas, defeito, né? Que é assim, a gente não sabe, de fato, né? O que todos os humanos que nos precederam, né? Descobriram, né? Sobre a vida. E é uma coisa que eu olho, né, e vejo, né, quando eu estudo filosofia, né, e tudo mais, as dores, né, as dores emocionais, né, que os seres humanos de 2.000, de 3.000 anos atrás sofriam e que estão relatados, né, nesses livros filosóficos do passado, a gente olha para o mundo de hoje e fala, são as mesmas dores. Então, assim, muda a roupagem, né? Mas o ser humano é o mesmo, né? E a gente tem as mesmas dores que, eventualmente, outros seres humanos aprenderam a suportar de formas diferentes, né? Então, é uma coisa curiosa, né? Porque... E isso trouxe um gancho, Mergulhão, que eu não lembro exatamente onde eu vi, né? Mas eu já li algumas vezes que os seres humanos são né, a raça que mais depende do conhecimento, né? Quando eles chegam ao mundo, são a raça que mais depende do conhecimento dos seus antepassados para que a gente consiga funcionar bem, digamos assim, né? Os outros seres já vêm de fábrica, né? Eles estão lá. Eles são muito mais limitados, né? Como eles são muito mais baseados ali em outros... Não tem a nossa capacidade de raciocínio, né? Eles precisam de muito menos desse suporte, eles já funcionam. A gente não. Se você pegar um recém-nascido e largar ele no meio do mato, por exemplo, sem nenhuma assistência, ele vai virar um primata lá, basicamente, né? Então a gente tem uma dependência bem grande, né? Do nosso histórico, do nosso background, de todo esse conhecimento acumulado, né? Exato, que aí a gente aprendeu a criar os ensinamentos, né? E passar as histórias, né? De pai para filho, de geração em geração. Os mecanismos, né? Mas, enfim, é uma questão bem curiosa, assim. Fico pensando se no futuro... Né, se realmente vai, pensando assim num futuro distópico, né? Se efetivamente em algum momento a gente vai conseguir fazer o download da nossa mente, sabe? Para que um próximo ser venha já embebido de um conhecimento realmente muito, muito profundo, né? Sobre, imagina, depois de você viver 100 anos, né? A quantidade de conhecimento que a gente acumulou ao longo de 100 anos, e se a gente pudesse transportar esse conhecimento para um próximo ser, seria muito bonito, né? Em algum momento eu acho que vai existir algo nessa linha, viu? Eu não sei se vai ser bonito de ver, né? Se vai ser algo ético, mas eu acho que vai existir, viu? Vamos ver. Vamos ver, Aí né? os valores de evolução vão ser diferentes desses que a gente está falando agora. Cenas dos próximos capítulos, né? Eu provavelmente não estarei aqui para ver. Não, tudo bem. Já aceitei isso aí. E vamos lá, falta um valor também, né? Vamos lá. Que o terceiro valor eu colocaria aqui a liberdade. Liberdade. Acho que esse é um valor também super importante, mas eu gosto de olhar por um aspecto, não da liberdade apenas como, nossa, eu sou livre para fazer o que eu quiser, né? Eu gosto de olhar do aspecto que a liberdade ela traz consigo, ela anda muito de mãos dadas com a responsabilidade. Né? Então, a liberdade sem a responsabilidade, eu acho que ela vira libertinagem, digamos assim, né? Você não tem consequências dos seus atos, né? Você não tem respeito pelo ecossistema que você está inserido, né? Então, eu olho muito a liberdade vinculada com a responsabilidade, né? Então, as pessoas, assim, podem e devem buscar ser livres, né? Mas elas também têm que entender como ponderar as coisas, né?
entender que o que elas fazem afeta, né, a vida de uma outra pessoa, delas mesmas, né, mas também de outras pessoas e da própria sociedade que a gente está inserido, né? Então, eu ponho muito essa conexão, né? Seu livro eu tenho que ter a liberdade de escolha, né? Mas eu não posso esquecer que com as minhas escolhas vêm as responsabilidades e eu vou ser sempre escravo das consequências do que eu fizer. Isso não tem como voltar atrás, né? Esse da liberdade é muito bom. Na verdade, deixa eu fazer um comentário antes disso. Dois dos meus valores, se eu fosse escolher três, são os mesmos que o seu, assim, curiosamente, né? Realização e liberdade são os meus top 3 valores. Realização e liberdade estão lá. E eu acho muito sempre interessante, né, ver a forma como você enxerga os valores, né, para fazer um contraponto com a forma como eu enxergo os mesmos valores, né? E aí, obviamente, tem normalmente muitas coisas em comum. Então, isso é bem curioso. Mas eu queria te perguntar sobre, já que você falou sobre liberdade, sobre essa questão da responsabilidade, você enxerga as gerações mais novas com uma questão em relação a essa liberdade versus responsabilidade? Ou na nossa época, de um passado mais distante, também era tudo meio parecido? E aí depois eu conto minha versão. Bom, rapaz, essa pergunta é complexa, hein? Eu sei. Eu acho que todas as gerações elas têm seus prós e seus contras, né? Isso me lembra, pô, os meus avós reclamavam da geração dos meus pais, os meus pais reclamavam, na verdade ainda reclamam da minha geração, né? Eu reclamo da geração que vem depois, a que vem depois reclama da outra, né? É um Então, ciclo infinito, já percebemos, né? então assim, não tem fim, né? Não tem Todo fim, mundo reclama, mas você percebe que as coisas elas se acomodam, Uhum. né? As coisas no final das contas elas se acomodam, né? Então, tentando trazer um paralelo aqui, né? Eu entendo que a geração atual, né? As mais novas, elas têm um valor da liberdade talvez maior do que da minha geração. Elas veem esse valor, né? Talvez maior do que da minha geração, ou pelo menos da geração dos meus pais. Né? Então, as pessoas elas são mais desprendidas, digamos assim, né? Elas se sentem, de forma geral, né? Mais livres com relação ao mundo mesmo, né? Ao lado pessoal e profissional também, né? Então, tem aspectos positivos e os negativos, né? Mas eu enxergo muito que eles têm um conceito de liberdade um pouco diferente, né, do que eu tenho, por exemplo, né? Eu sinto um pouco dessa mudança também, né? Mas enfim, vamos lá para nossas sequências de perguntas e daqui a pouco os valores vão emergir novamente. Vamos falar de mad skills, aquelas Vamos lá. habilidades que vêm na sua vida e que não necessariamente são atividades profissionais, né, que podem vir de hobbies, por exemplo, mas que você leva para o seu ambiente de trabalho ou ao contrário, né, que você tem no seu ambiente de trabalho e aí por acaso você consegue levar para dentro de algum hobby. Você tem essas habilidades fora de série, mad skills? Vamos lá, eu não sei se são fora de série, mas eu tenho, né? E aí eu vou citar, tem uma atividade que eu gosto bastante, que é mergulho recreativo. Né? Então eu sou mergulhador Aquele com certificado. cilindro, com tudo? Isso, com cilindro e tudo mais. Isso aí eu tenho medo ainda. É muito legal, Não, cara. deve ser muito lindo. legal. Né? E assim, eu não sou o melhor mergulhador do mundo, eu não faço isso com muita frequência, tá? É uma atividade cara e a logística é complexa, tá? Mas eu já tive felicidade de mergulhar em alguns lugares muito legais, né? Fernando de Noronha, por exemplo, na barreira de corais da Austrália, tá? São lugares bem legais, assim, né? Mas o contexto que eu queria te trazer, né, dessa atividade, né, que eu consegui extrair, que é super interessante, é com relação ao ar. Né? E aí, vou dar um pouquinho mais de contexto, que aí eu vou te né? dizer que talvez seja onde me dói, assim, porque eu de vez em quando sonho que tô morrendo afogado, entendeu? Pô, Aí talvez dói, seja por isso dói. que esse negócio bate meio estranho em mim, sabe? Mas vamos ver se eu te ajudo ou te atrapalho Tá. aqui, né? Aqui na superfície, né, o ar é um recurso virtualmente limitado. A gente nem lembra que ele está aqui, né? A gente respira e tá lá, né? O oxigênio entra e tá tudo certo, né? Então, é um recurso que é fonte da vida também, né? Junto com a água. Se você não consegue, não tem oxigênio, você não vive, né? Então, aqui na superfície, esse recurso é abundante. Quando você mergulha, a coisa muda de figura, né? Você vai ter um cilindro, tem uma quantidade de ar comprimido lá dentro, e é essa quantidade que você vai usar para fazer o seu mergulho, né? Então, você tem que tomar alguns cuidados, né, para você ter um bom mergulho, né? Tem vários fatores envolvidos, mas focando apenas no ar, né? Se você, por exemplo, quer ir do ponto A do ponto B,
né? Se você está banado na correria, você vai gastar mais energia. Você vai aumentar os seus batimentos cardíacos. Consequentemente, você vai gastar mais ar. Uhum. Né? Então, você tem que ir, né, de uma forma cadenciada, controlada, para gastar o mínimo de ar possível. Né? Para que ele dure mais. E quanto mais tempo o seu ar durar, melhor vai ser. Né? O seu mergulho vai durar também. Né? Isso é um dos fatores. Né? Um outro fator interessante do mergulho é quando você desce, né? Você está, por exemplo, a cada 10 metros embaixo d'água, você recebe uma superfície, uma atmosfera a mais, né, em cima de você. Uhum. Né? Então você recebe uma pressão atmosférica a mais do A que você mais. tem na superfície. Né? E isso também ajuda, isso faz efeito no ar também, então ele comprime o ar. Tá. Né? Então, a 10 metros de profundidade, o volume do ar ele é comprimido. Ele não é igual ele está na superfície, né? Uhum. Mas quando você respira, o seu pulmão precisa de uma quantidade X, né, de ar. Você tem que encher o Pra ele pulmão inflar, né? para ele conseguir capturar, inflar e Ah. capturar o oxigênio. É um balão, né? Aham. Então, a 10 metros, né, eu preciso de mais ar para conseguir encher o meu pulmão, né? A 20 Do que na metros, superfície, né? mais ainda. Mais ainda, tá, Exato. entendi. E o que que acontece? Isso vai fazendo o seu ar gastar mais rápido. Uhum. Né? Se você tiver muito fundo e acabar o ar, a gente vai cair naquele seu medo. É, Né? exato. É. Então, mas qual é a mensagem? É que você tem que aprender a controlar, né, o consumo do ar. Seja, né, vamos descer um pouco mais fundo, você tem que ficar um tempo, você tem que saber o tempo que você vai ficar nessa profundidade mais baixa, né? Uhum. Porque senão vai acabar seu ar. Então você tem que controlar isso, né? Controlar o esforço que você faz para ir de um lugar para o outro, né? Uhum. Porque no final das contas, isso é peça fundamental para você ter um bom mergulho, né? Seguro, né? E que te divirta. Uhum. Né? E qual é o resultado que eu trago disso? Né? Escassez. Né? Um recurso que aqui ele é abundante, embaixo d'água ele é escasso. Uhum. Né? E isso me ajudou muito, né? Ajuda hoje e ajudou muito no passado também, a eu aprender a lidar com a escassez. Porque no nosso mundo pessoal e também no mundo profissional, nós sempre vamos ter escassez. Né? Eu nunca vou ter a quantidade de pessoas sem limite para fazer um trabalho, né? O Uhum. orçamento infinito, né? Então, esse tipo de conhecimento, ele me ajuda a lidar com a escassez da melhor forma possível para eu Uhum. ter resultado, para eu conseguir extrair o melhor possível dado, né, a escassez de recursos que eu tenho, tá? Uhum. Então, esse aqui é o meu grande aprendizado, Boa, né? excelente. E lembrando que a escassez, né, às vezes pode ser interpretado como uma coisa ruim, né, mas na verdade, quando você implica, né, aplica determinadas restrições, você pode sair com soluções inteligentes, né, mais eficazes, mais eficientes, ou simplesmente que fazem mais rápido ou com menos recursos, de fato, né, o que é positivo, né, no final das contas, né. Então, o fato de você aplicar determinadas restrições aplicando mesmo que artificialmente algum nível de escassez, pode ser positivo porque você passa a eventualmente sair com soluções mais criativas, né? Com certeza, mais eficientes, né? Mais eficientes É. e tudo mais, exato. E eu penso nisso, né, no âmbito da tecnologia também, inclusive, né? Pô, quando você tem recursos de memória, de processamento infinito, você tende muito a desperdiçar. Né? E aí não é mais tão realidade hoje em dia, mas ainda podemos dizer que sim, né? Em dispositivos embarcados, é que hoje esses dispositivos embarcados que a gente tem, eles são muito poderosos, né? O celular São. é uma coisa muito poderosa, mas até pouco tempo atrás, qualquer dispositivo... ainda tem hoje, por exemplo, o POS, né? A maquininha de cartão de crédito, ainda é um dispositivo, em geral, com recursos razoavelmente limitados. Se você não faz o software, né, com uma boa gestão de memória e tudo mais, você consome recursos infinitos daquela máquina, deixa ela lenta, faz um software que não funciona corretamente no aparelho. Né? Então, diretamente relacionado mesmo quando você está desenvolvendo tecnologia. Né? E hoje a gente pode até falar da inteligência artificial, né? Ela é uma voraz devoradora de recursos computacionais, né? Uhum. Então já é um problema que nós temos hoje, por exemplo, com memória, com equipamentos. Hoje, memória está se tornando um ativo bem caro, né? Uhum. Porque está indo tudo sendo drenado, né? Para construir os grandes parques lá, para treinar Uhum. modelos, né? Então a gente tem ali escassez, né? Ali no meio que a gente vai ter que aprender a trabalhar, né? Exato. Num passado mais distante, né? Quando, imagina, os processadores que operaram foguetes e cápsula espacial, assim, cara, os negócios eram, assim, hoje uma calculadora tem mais memória do que aquele negócio tinha, e ainda assim era capaz de fazer todos os cálculos necessários para fazer as peripécias que fizeram, né? Então, só foi possível exatamente também pela restrição, né? E aí, se você pudesse conversar com o seu eu do passado, quando você assumiu as suas primeiras posições de liderança,
Quais conselhos e o que você diria para esse seu eu do passado? Vamos lá, cara. Primeiro, acho que antes de responder diretamente essa questão, isso me trouxe uma outra coisa à mente aqui, né? Eu vejo, às vezes, celebridades ou pessoas com grande exposição em mídia, né? Eu vi algumas vezes uma frase clichê do tipo, putz, se eu pudesse voltar ao passado, eu faria tudo exatamente igual. Exatamente. E aí as pessoas recebem um monte de like, um monte de aplausos, e eu fico pensando, sério mesmo? Você passou pela sua vida inteira, né, ou por um bom pedaço dela, passou por uma série de experiências, e se você pudesse voltar no passado com a experiência que você ganhou, você não mudaria nada? Né? Então, assim, é inconcebível para mim, a não ser que você seja uma espécie de semideus que já Que nasceu acha que sabendo. fez tudo certo, né? Porque senão com certeza mudaria, né? E olhando aqui, né, Então, chega a ser bastante egóico, né? Achar que, não, a maneira que eu fiz era a que me trouxe até aqui, então é a única nossa, jeito de fazer, né? eu não preciso melhorar em nada. Nossa, sensacional, né? Então são frases bonitas, né, que geram bastante engajamento, mas são vazias de conteúdo, né? E aí olhando, né, voltando aqui para o passado, acho que uma coisa, não só uma coisa, né, mas tem coisas que me marcam que eu faria diferente, né? Primeiro, a preocupação com soft skills das pessoas, né? Então isso tanto para contratação ou para conseguir usar as pessoas, né, saber usar bem esse soft skill para as pessoas desempenharem melhor os seus papéis, né? Hoje em dia isso é quase mainstream, né, falar de soft skill, mas lá no passado não era. Né? Mas é mainstream fazer um outro departamento, né? Fazer outra história, fato. Né? Mas no passado nem isso, nem se falava. Né? Então você contratava e você colocava as pessoas para fazer algum determinado trabalho unicamente pelo hard skill. Né? E muitas vezes o soft skill faz toda a diferença, né? Às vezes faz até mais diferença do que o hard skill. Do que né? o hard skill, Então esse é um ponto que com certeza eu mudaria. Eu levaria a minha experiência atual, né, para conseguir usar melhor os soft skills que eu tinha à disposição no passado. Tá? Então acho que esse é um ponto. E o segundo ponto, né, que é nas minhas primeiras funções de liderança, eu sempre quis ter controle de tudo. Né? É algo muito errado. Você sabe que não é exclusividade sua, né? Cara, eu não sei. Não é. Tô te afirmando porque eu também sou. Eu fui assim por muito tempo. Então, tem que ter controle, compliance, esse número não bate no centavo, tá errado. E é um negócio meio. Não faz sentido, concorda? Que na verdade vira uma carga de estresse e no final das contas é impossível e você se estressa a estrutura e nunca vai resolver, né? Exatamente. Você estressa a si mesmo, você passa noites em claro, né? Você estressa as pessoas que trabalham com você e é um problema impossível de ser resolvido, né? Então isso é algo também que se eu pudesse voltar no passado, eu já chegaria com uma experiência que eu tenho hoje. Então aprender a delegar melhor as coisas, né? A colocar os objetivos que você espera e não ali, né? O como fazer, por exemplo, né? Então o controle excessivo é algo que eu aprendi, né? E que eu gostaria muito que o meu eu do passado já soubesse essa lição e me livraria de muito sofrimento. Há muito, muito tempo atrás, eu fiz trabalho com uma coach. Ela me ajudou muito, né, a Amanda. Foi muito importante, assim, para mim naquela época. E aí, a ferramenta que ela usou para iniciar as conversas, e aí existe toda uma discussão se essa ferramenta é boa, se não é, se é pseudociência e os cacetes. Para mim, essa discussão não importa. O que importa é, saiu um número lá no DISC, que foi a ferramenta que ela usou, e a partir daquilo, a gente começou a ter conversas e aí foi aprofundando nos conceitos. E aí, isso para mim é que foi o mais importante. Independente se aquilo funciona ou não funciona de fato, o importante foi o diálogo que aquilo abriu para mim, entre nós, ela que estava me ajudando, né? E o resultado da coisa. E ela falou: olha, você tem um nível de C muito alto para o padrão lá do DISC. E o nível de D também. D é dominância, C não é compliance, mas é similar. Esqueci agora, falhou a memória. Você lembra de cabeça ou não? Não, também não lembro. E eu já fiz o DISC também, eu estava tentando lembrar qual era o C, agora não tô lembrando. Conformidade. Lembrei. Conformidade. O C é conformidade. Então, conformidade é exatamente essa ideia de controle, né? De que tudo tem que estar conforme, tem que estar controlado, gerido, né? E D é dominância, né? E aí ela falou, ó, D e C, nessa idade que você tem, o peso que você tá, que eu era mais gordo do que eu tô hoje, não que eu já esteja magro, mas estava maior ainda, é um dos maiores casos de infarto fulminante. Na tua idade, morte. Basicamente, eu tinha 30 e poucos anos. Porque era querer dominar
E com conformidade. Tudo tem que estar no negócio, né? E aí, beleza. E assim, errado de todo não estava a análise, porque eu me enxerguei naquela posição de conformidade, né? De querer ter controle das coisas todas. E de fato eu tinha, né, essa mentalidade, similar a como você expôs aqui. E aí eu tendo consciência disso, passei a trabalhar, né, e entender e pô, acho que eu estou exagerando, vou reduzir aqui essa exigência. E aí, anos depois, eu fui fazer o disque de novo sem querer, por algum outro motivo. E aí o C, que tinha sido altíssimo um ano, tinha despencado. Mas despencado. E eu falei assim, meu Deus, não é que houve uma mudança comportamental relevante na minha vida, olhando 4 anos para trás e agora? E aí tem muito a ver com isso. Foi, na verdade, um amadurecimento da minha parte, após ganhar conhecimento, né, sobre a coisa, né? E aí eu passei a começar a trabalhar de forma diferente. Então foi muito relevante para mim. Só a ameaça que você recebeu aí do É. infarto, acho que já deve ter já caiu uns 10 pontos só de você ouvir, né? Né, exato. É. E aí, uma outra coisa legal que eu enxerguei aqui nisso que você falou, eu uma vez assisti a palestra do Daniel Pink, que é um autor, e ele falava sobre arrependimento, né, que em inglês é regret, né? E aí ele fala assim, esse pessoal que fica postando hashtag no regrets, e aí ele pegou várias celebridades, é americano, né? Pegou várias celebridades, na época o Twitter é o que bombava, com posts motivacionais, escrevendo no regrets, assim, sem arrependimento, fiz tudo certo, que foi exatamente o que você comentou, não sei o que, babá. Ele falou, ó, galera, isso aqui é balela, não arrependimento. Claro que você se arrepende. Lógico. O que você tem que fazer, na verdade, não é não ter arrependimento. O que você tem que fazer é aprender. Se você se arrependeu, entenda onde se encaixa esse arrependimento na sua vida, e ele tem uma classificação dos 4 tipos de arrependimento, não vou lembrar de cabeça agora, mas só dá um Google, os 4 tipos de arrependimentos do Daniel Pink. Aí tem lá a listagem, ele fez uma pesquisa mundial, é incrível o trabalho dele, vale a pena dar uma olhada. Com certeza eu já vou escrever Vale a aqui pena para dar uma pesquisar. olhadinha, é impressionante, não precisa nem, o livro é incrível, mas assim, só de dar a pesquisada, os 4 arrependimentos do Daniel Pink, e aí vai ter 1 ou 2 vídeos dele de 10 minutos, ele explica o conceito, tem lá a pesquisa que ele fez, é um trabalho impressionante, né? E aí o que importa é você entender o seu arrependimento, e numa próximo momento que você tiver uma tomada de decisão que você porventura pode vir a se arrepender, aí você olha para os 4 tipos de arrependimento, olha para o que você já fez no passado e fala, porra, como é que eu tomo essa decisão aqui? Baseado nisso que eu agora já sei e já aprendi. Maneiríssimo, recomendo. Não, excelente, pô, te ajuda na tomada de decisão. Exato, ajudar na tomada de decisão. E esses 4 tipos de arrependimento do Daniel Pink, ele fez uma pesquisa mundial, entrevistou gente do mundo todo, né? E aí, basicamente, ele percebeu que normalmente as pessoas se arrependem por coisas que podem ser encaixadas em 4 grupos, né? É esse que eu não vou lembrar o grupo agora, mas olha só que loucura. Ele entrevistou uma pessoa que já devia estar nos seus 45, 50 anos na época da entrevista, e aí a pessoa tinha se arrependido, olha só que coisa. Quando ele era jovem, tinha seus 18, foi fazer uma viagem, americano, foi fazer uma viagem na Europa, na época que não tinha celular, tanto vamos dos anos 80, né? Não tinha, dos anos 80 que aconteceu o caso, né? Uhum. A pesquisa tinha sido mais recente, né? Mas a pessoa foi fazer uma viagem na Europa, pegou um trem, para sei lá onde, nesse trem conheceu uma menina, ficou conversando um tempão com a menina nesse trem, e chegou uma hora que a menina tinha que descer e ele teoricamente ia continuar. E aí eles se despediram e ele nunca mais viu a menina, porque não trocaram o telefone. Na época devia ser telefone fixo, porque não tinha celular e tal. Tô falando dos anos 80, né? E aí, 30 anos depois, na entrevista do Daniel Pink, ele falou: eu me arrependo até hoje de não ter descido naquele trem. Olha só. Rapaz, E ficou. ele já era casado, e ele já tinha esposa, porque eles já tinham se passado 30 anos. Ele casou, se apaixonou pela esposa, tudo bem, tudo certo. Mas ele lembrou que ele se arrepende de 30 e tantos anos atrás ele não ter descido daquele trem. E não resolveu o E arrependimento, não pelo visto, resolveu. né? 30 anos depois estava com aquilo ainda. Tava com aquilo. Porra, cara. Essa pesquisa do Daniel Pink é braba. Muito bom. E aí, olhando para trás na sua jornada, é possível que você tenha recebido conselhos de alguém ou algum mentor que te marcou. Lembrando que, às vezes, esses mentores nem sabem
que são nossos mentores, ou que foram nossos mentores, porque foram uma palestra que você ouviu, ou um papo de botequim que você teve, ou alguém até do trabalho que você conversou e que você absorveu uma história incrível. Então, não necessariamente ele sabe que te impactou tanto. Mas também pode ter sido um mentor, de fato, onde existia, né, uma relação. Quais conselhos valiosos você recebeu que você gostaria de compartilhar com a gente? Bom, vamos lá. Cara, isso que você falou foi super legal, porque eu tenho um caso que é exatamente assim, a pessoa que me deu esse conselho, na verdade ela não me deu esse conselho, ela me deu um feedback, Uhum. né? E ela nem sabe as consequências que isso trouxe, né? Então, faz muitos anos, né? Eu tava tendo um feedback com o meu chefe na época, né? E ele falou pra mim, Alessandro, cara, tá falando coisas do trabalho, coisas boas, tudo mais, só que ele disse, cara, só que você tem um problema, cara, você é muito pessimista. E aí eu olhei assim e falei, eu? Pessimista? Não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Aí ele deu um sorrisinho assim, né? Deu um sorrisinho e falou, todo pessimista acha que é realista. Ele nem sabe disso, cara, mas foi como se eu tivesse tomado uns 30 jabs do Mike Tyson, cara. Então eu saí daquele Mas conta o feedback, que aconteceu depois né, disso. com aquilo encafifado na minha Aham, cabeça, né? Eu falei, caramba, né? E eu fui pensando isso, né? Fui ruminando, ruminando, e aí um aham, belo dia eu pensei, pô, não é que esse filho da mãe tem razão? Né? E aí virou a chave, né? A partir desse momento eu comecei a trabalhar, né? A me enxergar nas situações, né? E eu comecei a confirmar, realmente, pô, eu sou um cara pessimista. E aí eu comecei a mudar a minha mentalidade, né? Para deixar de ser pessimista, né? Eu nem sei dizer exatamente o que eu fiz, eu fui mudando a minha cabeça ao longo do uhum. tempo, né? E eu me tornei um otimista. Né? Hoje, por exemplo, até não faz semana passada mesmo um colega meu do trabalho falou: "Ale, me dá uma opinião aqui, você que é um cara mais otimista, né? Então, assim, mal sabe ele, né, que há muitos anos atrás eu Aham, era o oposto, né? Então, me ajudou muito a me tornar uma pessoa otimista, né? aham, Eu não sou, digamos assim, irresponsável, né? Eu não fecho os olhos, né, para as coisas ruins, mas eu aprendi a olhar o lado bom, né? uhum. Olhar a parte ali de falar, putz, eu acho que o melhor caminho aqui, ele sempre vai ser para frente, né? O caminho positivo, Uhum. digamos assim, A né? chance de dar certo é maior que a de dar errado. Exato, exatamente, cara. Né? E não olhar Nossa, as adorei coisas essa só, história. só o lado ruim, né? Cara, às vezes as pessoas olham só o lado ruim, né? Uhum. Então, foi um processo aí de transformação que foi muito interessante, cara, muito interessante. Não, pô, adorei essa história, muito É, maravilhosa, né? Porque eu não vou, eu costumava também me falar que eu era realista, né? Eu não sei se alguém já me julgou como um pessimista no passado, mas lembrei muito dessa frase, eu falava coisa similar, né? Mas isso aí acho que ficou num passado distante. Mas eu lembro dessa frase. E aí, a síndrome de vira-lata é uma coisa só do Brasil? Ou a gente tem pessoas que reclamam dos seus próprios países em todo lugar do mundo? cara, vamos lá. Primeira resposta curta. Eu acho que todo mundo deve reclamar de alguma coisa do seu país em qualquer lugar, né, cara? Porque não tem nação perfeita, né? Uhum, Então sempre tem coisas ali que cabe reclamação, né? Agora, eu diria assim, a gente talvez reclame mais porque nós somos um país ainda subdesenvolvido. Então a gente olha para os países mais desenvolvidos, eles são melhores do que a gente na maior parte das coisas, digamos assim, né? E não é errado nós olharmos dessa forma, né? Então hoje, assim, todo mundo vai sempre botar, na maior parte das vezes, os Estados Unidos como referência, né? uhum, E eu não enxergo isso como um problema, porque os Estados Unidos é a nação mais bem-sucedida do nosso tempo, né? Talvez, aqui até arrisco a falar uma bobagem, mas talvez seja a nação mais bem-sucedida da história da humanidade, né? Mas também tem coisas ruins lá. Por uhum. exemplo, o pessoal usa cheque lá ainda, né? Coisas que a gente acha estranho, né? A gente já passou dessa fase. Então, por exemplo, nessa questão de sistema financeiro, nosso sistema financeiro é melhor que o deles, Uhum, né? E a gente aqui como brasileiro, nós também temos algumas características importantes que são positivas, né? A gente uhum. é criativo, né? Isso é fato. A gente lida muito bem com miscigenação, por exemplo, né? Até pelas características do nosso povo, né? Sim. Então, muitos países ali de primeiro mundo não lidam bem com essas questões, Uhum. né? Então, a gente lida muito bem também com a diversidade, né? Então, a gente tem casca grossa, Tem digamos casca assim, né? grossa. É. Para lidar com a diversidade, né? Uhum, Mas nós também temos muitos problemas, né? Então, e eu não gosto de fechar os olhos para a realidade, tá? Então, por exemplo, eu não me deixa revoltado saber que se você vai, por exemplo, numa casa lotérica, a caneta tem uma correntinha uma para ninguém levar correntinha para embora. ninguém levar embora. Isso é inaceitável, é inadmissível, né? Uhum, Então, tem muitas coisas aqui que são ruins mesmo, que nós precisamos trabalhar, né? Mas nós não podemos fechar os olhos, né, para a realidade. Eu acho que nós temos que olhar as coisas boas, né, e potencializá-las, né? Olhar as coisas ruins de peito aberto, com coragem,
né? Porque tendo coragem de aceitar o problema, de entender que ele existe, nós também vamos começar a criar os mecanismos para melhorar. Porque ninguém vai vir de fora aqui e falar, toma, tá resolvido. Tá resolvido. Até São- porque sempre que vem alguma coisa de fora para algum país, normalmente uma coisa boa não é. Exato. E assim, são os nossos problemas. Fomos nós que criamos. Uhum. E somos nós que temos que resolver, né? Então, eu olho muito por esse aspecto. Eu não gosto de me eximir de responsabilidade, sabe? Uhum. Mas é um assunto polêmico. É um assunto polêmico. Lá no, falando de Estados Unidos ainda, né, tem muitas críticas ao sistema de saúde americano, né? Enfim, a gente poderia também elencar um monte de coisas que lá a gente pode classificar como problemáticas, né? Segundo algum tipo de visão, né? Então, de fato, não dá para endeusar, né, Não, tudo, né? com certeza. É pegar as coisas boas e as coisas ruins deixa de lado. Uhum. Né? Igual a gente faz na nossa vida, né? É. Você não usa referências, de falar, putz, a referência, por exemplo, o Elon Musk. Né? Pô, ele também tem defeitos, mas é uma referência que muita gente usa pelo que ele consegue fazer. Sim, sim. Né? Então, você não vai deixar de usar ele como referência porque ele... Só porque você não concorda com ele em algumas só porque coisas. você não concorda em alguma coisa, né? Exato. Lá nos Estados Unidos, em quase todos os estados americanos e em uma parte do mundo desenvolvido, digamos assim, tem uma regra que eu acho muito curiosa. Eu vou compartilhar, acho que é a primeira vez que eu falo isso no ar. Já compartilhei várias vezes com amigos, mas acho que eu nunca falei isso no ar. Tem uma coisa muito curiosa. Normalmente é proibido beber bebida alcoólica fora de qualquer estabelecimento, né? Então você não pode, por exemplo, igual a gente faz aqui no Brasil, tá com um copo de cerveja na mão ou com uma long neck na mão, bebendo no meio da rua, no meio da calçada. A maior parte dos estados americanos proíbe isso, é crime. E uma parte considerável também da Europa e de outros países desenvolvidos, você simplesmente não pode beber bebida alcoólica no meio da rua. Você tem que estar dentro de um bar, dentro de algum restaurante para poder ingerir bebida alcoólica. E aí, para mim, aí isso gera... como eu sou uma pessoa que adora beber cerveja, né? Isso para mim é uma restrição chata desses países, porque, pô, aqui no Brasil, pô, tô querendo tomar minha cerveja, eu passo na lojinha do posto de gasolina, compro minha cerveja e tô voltando para casa a pé pela calçada. Lá eu não posso fazer isso. Tem que pegar, guardar dentro da sacolinha preta, né, saquinho, levar para casa e beber quando chegar em casa. E aí isso me lembra duas coisas. Primeiro, é um cheiro de conservadorismo, né, grande, porque, no final das contas, a maior parte da população adulta, em maior ou menor grau, acaba bebendo alguma coisa alcoólica na vida, né? Mesmo que em pouca quantidade, né? Então, você não beber na rua simplesmente não muda o fato de que as pessoas bebem. Então, tipo, que diferença realmente faz? Isso não necessariamente vai influenciar ou deixar de influenciar outras pessoas a fazerem, né? Então, essa é a primeira questão. E a outra, que é a mais curiosa para mim, é assim, eles elevam, na verdade ao contrário, né? Eles reduzem a barra do que é gerar uma infração. Então, um jovem, para ser infrator num estado americano ou num país em que não é permitido beber bebida alcoólica na rua, para ele cometer uma infração e correr o risco de passar uma noite na prisão, basta ele sair bebendo na rua. E você chega no Brasil, amigo, tá todo mundo bebendo na rua. Tem nada de errado. Não tem nada de errado. Tem um botequim ali e as pessoas estão bebendo na rua. Então, assim, uma coisa que pra gente é extremamente banal e a gente olha assim e fala, tá bebendo uma cerveja na rua, normal, em volta de um estádio de futebol. Não dentro do estádio, em volta de um estádio de futebol aqui, em São Paulo. Tá todo mundo bebendo na rua esperando a hora do jogo para entrar, para ver o jogo, né? Então, isso não se classifica uma infração. Mas quando a gente é jovem, né? E aí eu falo porque eu já fui jovem, né? E a gente vê o comportamento do jovem. O jovem gosta da transgressão. Faz parte um pouco da juventude e da jovialidade executar transgressões, né? Contra uma eventual sociedade que ele não concorda com tudo. A gente fez isso quando a gente era jovem. Nossos pais fizeram isso, nossos avós fizeram isso, cada um no seu grau. Só que para executar uma transgressão lá, basta sair bebendo na rua. Cara, e se eu te falar Então, que assim, aí você baixou tanto o nível que, assim, só beber na rua já é transgressão. Já Então, era. pra fazer uma transgressão, você não precisa fazer grandes coisas. Basta sair pra beber na rua. Aí pronto, aí você correu o risco de levar Ser um preso. esporro do pai e sair preso, e teu pai ter que ir na prisão pra te tirar, na delegacia pra te tirar e pagar a fiança lá de $2.000. E se eu Olha que loucura. Loucura. E se eu te falar que eu já cometi essa transgressão lá? Acredito. Mas foi sem querer. Foi sem querer, Eu não sabia. Você não sabia. Eu não sabia. Tava em Las Vegas, Aham. né? E entrava na lojinha, pegava a cerveja, abria, pum, tomava. Saia tomando.
E ninguém me abordou, não tive problema nenhum, mas eu percebi que a moça sempre dava a latinha de cerveja quando eu comprava, punha no Bota saquinho, no saquinho. né, naquele saquinho de De, papel tipo pardo, papel de pão, né? que você não vê o que tem dentro, né? Uhum. E aí eu vi que as pessoas pegavam e saíam com esse saquinho e iam embora, elas não abriam a Uhum. cerveja. Aí que eu me toquei, falei, acho que aqui não pode beber, né? Aí eu passei a fazer a mesma coisa, né? Passei aí com o saquinho preto e quando eu ia beber no hotel, né? Aí eu falei, é melhor eu nem beber porque eu não vou ficar aqui no hotel, né? Não tô aqui viajando para ficar no hotel, né? Enfim. Eu corri o risco de ir preso. Corri o risco de levar uma chamada do policial lá É, e falar, amigo, pô, é, aqui não pode, né? Enfim, curiosidades, né? E é. aí, sobre a oferta de profissionais no mercado de trabalho atualmente e também considerando, né, as diferenças geracionais. Você é um otimista ou um pessimista? Me conta sobre isso. Vamos lá. Bom, eu acabei de te falar, né, que eu sou uma pessoa otimista, né? Agora você está na classificação, É, definição de otimista. então agora eu preciso manter o meu posicionamento aqui, né? Aham. E acho que é fácil manter, né? Acho que muito até do que a gente já comentou antes, né? Das diferenças geracionais. Eu acho que no mercado de trabalho acaba acontecendo a mesma coisa, né? As pessoas, né? De uma geração, elas vão ter pontos fortes e pontos fracos, né? De uma geração diferente da outra, né? Faz parte do jogo, né? E no fim das contas, as pessoas, elas se adaptam, né? A sociedade, ela se adapta, né? Então isso vale para tudo, inclusive o mercado de trabalho, né? Então, da mesma forma como o mercado de trabalho se adaptou, por exemplo, à geração dos meus avós, à geração dos meus pais, à minha geração, ele também vem se adaptando às gerações mais novas, né? Então, eu enxergo de forma otimista, né? Porque faz parte da evolução humana, de forma geral, né? Uhum. E também entendo que a evolução ela não é uma linha reta, né? Ela vai passar por altos e baixos, né? Uma hora você vai subir, outra você cai, né? Mas uma hora que você pega no longo prazo, tá subindo, né? Como se fosse um gráfico ali de bolsa de valores, né? Uhum. E eu enxergo muito você conseguir usar as qualidades e as características, né, que cada geração tem de uma forma apropriada. Então tem trabalhos, por exemplo, são mais complexos ou requerem algum tipo de skill que a minha geração vai tocar melhor. Pô, põe gente da minha geração para fazer, né? Você Uhum. precisa de um trabalho que de repente é mais dinâmico, precisa de uma adaptabilidade muito rápida. De repente, pô, uma pessoa de uma geração mais nova vai fazer melhor, né? Uhum. Então, eu acho que há espaço para você conviver com as duas coisas, sabe? Uhum. Eu não vejo as coisas preto no branco, né? Certo e errado. Acho que tem espaço, Uhum. né? Ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem a dificuldade, mas também o privilégio, né, de trabalhar com múltiplas gerações ao mesmo tempo, né? Com certeza. A gente não tem só duas, né? A gente deve ter umas 3 ou 4 gerações, É. né, trabalhando ao mesmo tempo no mercado, né? E elas são muito diferentes umas das outras, né? Eu não Uhum. sei se no passado era assim, né? Talvez até fosse, mas as pessoas não tinham talvez consciência disso. Hoje a gente Uhum. tem consciência, né? Porque a gente Sim, é. coloca classificação para tudo, né? Põe tudo dentro de um quadradinho, né? Uhum. É. Então a gente consegue generalizar, né? Óbvio que é, não dá, a gente pode generalizar, mas é óbvio que as pessoas elas são diferentes, né? Uhum. Então quando a gente generaliza, a gente está colocando características gerais, né? Tá colocando um Mas rótulo em coisas que não necessariamente são é, rotuláveis, né? então a gente precisa entender que né, é uma forma de classificação, mas nem todo mundo cabe naquilo, ou cabe 100% naquele rótulo, né? Uhum. Então, Faz sentido. E aí, nesse trabalho, né, onde a gente tem que gerir equipes, gerir pessoas, né, quais são os limites da transparência que a gente tem que ter com essas equipes e com essas pessoas, né? Como que a comunicação tem que ser realmente aberta e honesta, né? Especialmente em momentos de crise. vamos lá, essa é uma pergunta delicada, né? Então, como que eu enxergo, né? Quanto mais você vai subindo, né, no nível hierárquico, né, mais acesso à informação delicada você tem, né? Então, Exato. tem informações que você não vai poder passar, né? Por exemplo, os exemplos fictícios aqui, puta, uma empresa vai adquirir uma outra, né? Tá fazendo processo de M&A, né? Você não Tem um pode, sigilo, tem né? sigilo, você não pode sair passando, né? Uhum. Ou algumas coisas são muito críticas, por exemplo, putz, vai ter que ter uma mudança drástica numa área, né, que pode gerar insatisfação, ou pessoas podem, né, acabar sendo desligadas. São informações muito sensíveis, né, que você não pode sair passando, assim, Uhum. né, porque isso vai gerar, obviamente, um problema, né, e não vai mudar o resultado final também, né, acho que é importante saber disso, Uhum. né. As pessoas geram ansiedades, né, com essas Isso coisas. gera muita ansiedade, então isso não traz nada de positivo, né? Então esse tipo de informação a gente precisa saber, né, que são informações que a gente tem que manter, né, num grupo pequeno, né? Algumas delas tem que ter um filtro para que ela seja passada Uhum. de uma forma que não gere desespero nas pessoas, né, digamos assim, Sim. né?
Mas para esse grupo, né, para esses grupos de informação delicados, né? Para os demais grupos, né, do dia a dia, eu pelo menos eu prezo e eu pratico isso, eu tento ser o mais transparente possível. Né? Então eu peco pelo excesso muitas vezes, né? Mas eu prefiro pecar pelo excesso do que às vezes deixar de passar algo importante, sabe? Ou manter a pessoa no escuro, né? As pessoas no escuro com algo que é importante para elas saberem, né? Uhum. E coisas que eu vejo acontecer no mercado, né? Às vezes as pessoas acham porque elas estão no nível hierárquico superior, as pessoas que estão abaixo delas não sabem das coisas, né? Sabe? As pessoas elas são inteligentes. Uhum. Né? Não é aqui porque eu tenho um nível de hierárquico maior do que, né, o Zezinho, que o Luizinho, que eu sou melhor e ele não é. E ele é idiota, ele vai acreditar em qualquer coisa, né? As pessoas, elas se conversam, elas fazem análises críticas, né? Então, quando você passa as informações, ou quando você maquia, por exemplo, né, informações, ou deixa de falar coisas importantes, ou mente, né? Tem pessoas que ainda hoje praticam, né, contar mentirinhas, Uhum. né? Pô, isso Mas aí é as uma falta de pessoas... integridade tremenda, né? Mas tem ainda, né? Só que as pessoas percebem, né? Elas percebem, elas se conversam, e aí você perde controle, né? O controle no sentido positivo, tá? Das pessoas terem uma relação de confiança com você, né? Porque isso é muito importante hoje em dia. Uhum. Acho que sempre foi, né? Mas hoje a gente tem consciência, né, desse tipo de cenário, né? Você tem que estabelecer uma relação de confiança com as pessoas que você lidera ou com as pessoas que você trabalha no dia a dia, né? No final das contas, ninguém que trabalha mais à base do chicote, né? Uhum. Os tempos mudaram, Uhum. né? Então, quando você consegue fazer essa conexão, nessa relação de confiança, a pessoa entende que você é uma pessoa que está passando, né, sinceridade, a coisa flui melhor. Né? Flui melhor Boa. para todo mundo. Sim, sim, Né? sim, sim, exato. É que ainda assim, né, mesmo a gente usando, né, da máxima transparência, né, que podemos dentro de cada restrição, ainda assim há pessoas que ficam desconfortáveis ou se sentem incompreendidas. E eu não sei se existe uma solução, uma varinha mágica para conseguir resolver isso. Eu realmente É. não tenho a resposta. E Talvez talvez não não tenha. tenha, talvez não tenha. São seres humanos, Hum. certo? Nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo, Uhum. né? Ou fazer com que todas as pessoas entendam as informações da mesma forma, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa lutar, obviamente, para conseguir abranger a maior quantidade de pessoas possível, né, dentro do nosso dia a dia, mas é algo impossível, não é algo que eu perco o meu sono, sabe? Uhum. Eu já perdi meu sono com isso no passado, até Entendo. que eu entendi que tem coisas que as coisas elas são o que são, né? Uhum. Exato. Então, não dá pra gente realmente agradar gregos e troianos, né? Existe um limite lá de onde a gente quer chegar e os seres humanos, eles são complexos. Muito mais complexos do que a nossa van filosofia imagina Putz, quando somos jovens. demais, demais. E quais são as 2 ou 3 coisas que te enchem de energia e que te drenam energia? Vamos lá. Vou começar pelo que drena energia, cara. Então, uma das coisas que me drena bastante energia é inação por análise. É um termo técnico, né? Mas basicamente as pessoas elas não saírem do lugar por excesso de análise, digamos Uhum. assim, né? Então, é você analisar, discutir, fazer brainstorming, planejar e não colocar o negócio para funcionar. Reunião para marcar reunião, para marcar Isso é a reunião, para reunião da planejar, reunião, planejar, né? planejar e E não anda, né? Isso é um porque aí negócio pega no teu valor de realização, né? demais, né? E isso me irrita, assim, sabe? Eu fico bastante incomodado, né? Porque, obviamente, as coisas precisam ser planejadas, óbvio, precisa ser discutido, né? Não é pra gente sair e fazer as coisas mal feitas, que aí é outra Uhum. história, né? Então, as coisas têm que ser bem feitas. Mas a gente tem que saber, né? Colocar bem as etapas, Uhum. né? E não ficar num processo cíclico que não tem fim, né? Senão, no fim das coisas, no fim das contas, as coisas não saem como você bem falou, né? A realização não vem. Não vem, é. E ela Exato. precisa vir, Uhum. né, para todos nós, né? Então acho que esse é um ponto que realmente me incomoda, né? E o outro ponto que eu acho que é muito importante também, que é olhando o aspecto negativo, né, do lado da sua pergunta, que é indecisão, Uhum. né? Não é algo que acontece a todo momento, né? Mas muitas vezes você passa por situações onde, né, a execução do seu trabalho ela requer uma tomada de decisão, por exemplo, né? Porque você precisa de um direcionador e às vezes essa decisão ela não vem, né? Isso em vários níveis, tá? Pode acontecer. Pode acontecer no nível hierárquico alto, pode acontecer no nível baixo, em um nível de algum projeto, né? Uhum. Então, indecisão também é algo que realmente me drena energia, porque isso me impede de fazer o trabalho.
né? Ou de repente conseguir ter as variáveis mais adequadas para eu poder fazer o melhor trabalho, né? Ou direcionar melhor as Sim, sim. pessoas, né? Então, são dois pontos aí que me drenam bastante energia, né? E do outro lado, né? O que realmente me dá energia, né? Uma das coisas que realmente me dá bastante energia é quando eu vejo os meus liderados, né? Os meus colaboradores evoluírem. Então, quando eu consigo pegar, eu olho assim para um colaborador que eu olho o que ele está fazendo hoje e eu olho para 6 meses atrás, eu vejo que ele teve uma evolução, né, considerável. Isso, cara, para mim isso é fundamental. Uhum. Eu fico muito, muito energizado e muito feliz, porque para mim um dos papéis do líder é desenvolver os seus colaboradores. Acho que isso Sim. é obrigação, né? E quando eu vejo os resultados disso na prática, putz, eu fico extremamente satisfeito, É sabe? muito É gratificante, né? demais, cara. Né? E outro ponto ali que também me deixa muito contente, né, é com proatividade, sabe? Mas não a proatividade das vezes as pessoas simplesmente virem, pô, né, tem uma ideia, né? Mas quando às vezes alguém pega algo que ninguém viu, fala, Uhum. pô, eu descobri isso daqui, acho que dá pra gente resolver dessa forma. Uhum. Né? Então isso também me enche muito assim de alegria, porque você vê que a pessoa ela tá ligada, né? Uma pessoa ligada que Uhum. enxerga algo que às vezes ninguém enxergou, inclusive eu Uhum. mesmo posso não ter enxergado, e ela vem com uma solução ou com Uhum. uma possibilidade. Isso Sim. também, para mim, assim, eu fico muito feliz, né? E por fim, acho que um outro ponto ali que me deixa com muita energia é quando eu vejo que algum colaborador meu, né? Ele teve um papel de destaque em alguma iniciativa, sabe? Que você olha e fala, pô, se não tivesse essa pessoa aqui fazendo esse trabalho, a qualidade desse resultado não seria o mesmo. Então isso Uhum. também me deixa muito, muito contente, assim, Muito sabe? bom, cara. Excelente. Tudo isso casa com a realização, né? De uma Casa, certa tudo isso forma, casa né? com realização. Concordo. Normalmente, cara, as coisas que nos drenam ou que nos enchem de energia, elas casam diretamente com os valores, normalmente. Porque quando bate no valor, cara, dói no fundo do coração, entendeu? Dói. E aí, ou dói, né? Ou dá aquela satisfação imensa, né? E aí tem totalmente correlacionado com valores, né? E você costuma ler livros de histórias inventadas ou de histórias vividas? Vamos lá, cara, eu vou, O que você costuma ler? é, Ou é, assistir? vou assistir, né? Bom, eu assisto séries, filmes e tudo mais, né? E também leio, né? Eu tenho meta de leitura, mas eu não quero falar muito porque eu tô atrasado nas minhas metas, né? Então eu não tô conseguindo cumprir, né? O que eu tinha setado de objetivo, mas eu leio aí pelo menos uns 3 livros por ano, o que é pouco, né? Por isso que eu não tô muito contente que eu tô abaixo da meta, né? Mas eu vou colocar aqui alguns livros que eu gosto bastante, né? Que me ajudaram aqui a ter virada de chave, algum conhecimento importante, né? Então, primeiro de tudo, Nassim Taleb, eu gosto muito dele, né? Tanto o conceito de antifragilidade que eu citei, né? Então, é um puta livro, o Antifrágil, né? Que é Uhum, onde ele realmente fala desse conceito, né? E também eu gosto do outro livro dele, que é o Arriscando a Própria Pele, uhum, né? Onde a gente vê muito termo, né? Que popularizou, é o Skin in the Game, uhum, né? Onde ele fala muito sobre, né, as pessoas que têm a pele em jogo, né? Digamos, elas arriscam a própria pele. Quer uhum. dizer, se você fizer algo e isso der errado, é a sua pele que está em jogo. Né? Então isso traz um senso de comprometimento muito diferente, né? Sim. Então isso é algo que me marcou bastante, porque eu também penso parecido, né? E eu entendo que quando você tá com o seu na reta, né? Você tá com a sua pele em jogo, as coisas elas são diferentes, né? O seu comprometimento é diferente e também o sabor do resultado Sim. é outro, né? Uhum, E um outro livro aqui que eu acho que vale recomendar, que eu tô lendo agora, né? Ainda não cheguei na metade, mas o nome aqui em português é Negocie como se a sua vida dependesse disso. Tá? Então ele é. Eu vou contar um pequeno spoiler, mas é só para. Eu não vou dar nenhuma informação importante, então os espectadores aí fiquem tranquilos, né? Mas ele é um cara, ele é um livro de negociação, né? Obviamente, uhum, e ele é escrito por um cara que era do FBI. E ele negociava nada mais, nada menos do que com um sequestrador, assaltante de banco, uhum, né? Então ele negociava com esse tipo de gente, né? E aí ele sistematizou uma série de regras ali para ajudar, né, as pessoas a negociarem. uhum, Mas é muito interessante, né? Ele contando os casos, né? As tensões, né? Como as coisas desenrolam, né? E aí uma historinha que ele conta que é logo no começo do livro, né? Que inclusive linka com Arriscando a Própria Pele, né? Ele foi fazer um curso de negociação em Harvard, né? E ele colocou todo mundo lá no bolso. Por quê?
porque ele tinha experiência prática, Sei. não as outras O pessoal pessoas. tava lá só para estudar Exato. sem a experiência prática. As outras pessoas eram as acadêmicas, né? Então Aham. elas poderiam ajudar muito em questões de inspiração. Mas Tá. quem tinha o conhecimento prático era ele. Então quem tinha a história vivida, né? Era ele, Uhum. né? Então isso muda É. completamente o jogo. Muito bom. Esse livro já me indicaram várias vezes, eu ainda não li. Tem lá em casa na prateleira me esperando lá. Esperando a ordem dele. Tô no mesmo, Leia, tô leia. na mesma É, questão que você, que tô um pouco atrasado no que eu queria, em como eu queria estar. Mas ok. mas leia, cara. Eu não terminei ainda, mas eu tô gostando bastante. Já deu vários insights aqui. Boa, muito legal. E você costuma fazer coisas novas pela primeira vez? Eu diria que sim, eu gosto disso, né? E principalmente aqui, nos momentos de férias, eu diria, tá? Eu tenho um lado aqui mais radical, digamos assim, né? Então, como eu falei, eu já fui mergulhar, por exemplo, no Fernando de Noronha, Barreira de Corais, né? Eu já subi vulcão ativo no Chile, Pô, legal isso aí. né? Putz, é bem legal. Eu tava inclusive conversando aqui com o pessoal aqui, antes da gente começar o papo sobre isso, né? Então são coisas assim bem legais e diferentes, né? Então eu já fui em geleira no Canadá também, né? Então são coisas assim que tem muito a ver com viagem, né? Mas são coisas que eu busco fazer, principalmente essas coisas um pouquinho mais radical, né? Uhum. Que para mim que trabalho muito com a cabeça, né? Usando o cérebro muito de forma constante, né? Sentado aqui na cadeira, né? Quando eu tenho as oportunidades de fazer coisas diferentes, eu gosto desse tipo de Uhum. cenário, É onde você né? vai sair da cabeça, na verdade, né? Exato, né? Vai pro físico, né? Vai É, para dispêndio de força física. e aí até posso contar uma historinha aqui, né? Quando eu fui mergulhar na barreira de corais da Austrália, fui eu e um amigo meu, né? E foi um cenário bem interessante, Uhum. porque, assim, geralmente como funciona, né? Você tem uns pontos de mergulho, né? Que você vai até lá, pega o equipamento, enfim, tem todo é feito para isso, né? Então você vai, mergulha, tudo mais, né? Então funciona mais ou menos nessa linha, né? Só eu não vou saber te dar detalhes porque eu não fiz isso, né? A gente fez um negócio mais de maluco, né? A gente entrou num negócio que a gente chama de live aboard, né? Você pega um barco, você vai para alto mar e você fica mergulhando em alto mar. Tá. Então foram 5 dias de viagem. Uhum. Um dia, né, só de trajeto para ir, né? 3 dias só mergulhando, então mergulho, barco, mergulho, barco, mergulho, barco, dorme, mergulho, barco, né? Repete o ciclo e um dia para Pra voltar, voltar, tá. né? E foi um negócio super legal, porque, cara, mergulha com um monte de tubarão, à torta à direita, Imagino. né? Lá tem tubarão até não querer mais, né? E foi um negócio low cost, né? Tem empresas boas que fazem, mas a gente não tinha dinheiro. Então eu lembro até hoje, Então vocês pegaram a traineira. eu tava pesquisando no TripAdvisor, né? Aham. E aí tinha algumas reclamações falando de pulga no lugar. Que o cara dormiu no colchão e tinha Aí você pulga. falou, não, pulga eu sobrevivo. Eu falei, Vou putz, vacinado do Brasil, vai dar certo. é sério que eu vou num lugar que vai ter pulga no colchão, né? Aí a gente correu o risco e foi. Aham. Mas não tinha. Pelo menos no meu colchão e né, do meu amigo não tinha pulga. Né? Ninguém teve esse problema lá. A gente correu o risco, mas é uma baita experiência, né? Uhum. Então é uma delas, tá? Eu já dormi no meio da floresta amazônica também. Esse eu tenho vontade de fazer. É, Esse eu não fiz ainda não, mas tenho é vontade. super legal também. Você dormindo, Aham. aí você vê o jacarezinho passando do seu lado ali. É divertido, cara, é divertido. Mas não é pra todo mundo, né? Não é todo Sim, mundo que sim, gosta. não é pra todo mundo. Você já teve no Pantanal também? No Pantanal ainda não, cara. Ainda Pantanal, não. recomendo, cara. Recomendo até porque, cara, eu tenho uma memória afetiva com o Pantanal, com a Amazônia também, mas com o Pantanal especificamente. Nos anos 80, o Jacques Cousteau, lembra Lembro. Mergulhador desse francês, né? francês, exato, é. Ele fez uma expedição aqui no Brasil, na Amazônia, Cordilheira dos Andes e Pantanal, né? E, e aí, ele conta, né? Tem uma parte do documentário dele que passa-se no Pantanal, e ele fica lá e tal, tem imagens belíssimas, né? E na época, esse programa passou no Globo Repórter, meus pais gravaram no videocassete, né? E eu assisti, assim, talvez uma centena de vezes esse programa, né? E as imagens são incríveis. E aí eu fiquei com aquele imaginário, né, de Pantanal e de Amazônia na minha cabeça até a idade adulta. Até que eu descobri que é só pegar a porra de um avião, descer em Cuiabá, 2 horas de voo, aí você desce lá, aluga um carro, aí 1 hora e meia você tá no meio do Pantanal. 1 hora e meia de Simples. carro. É simples assim. Então, assim, em 4 horas eu saio da minha casa e chego no meio do Pantanal.
Aí quando eu descobri isso, eu falei, por que eu nunca fiz isso antes? Pô, maneiro pra caraca. E Aí, acessível, né? acessível, assim. E aí, você fica no meio, literalmente, é no meio do Pantanal, onde não tem nada. Cada pousada fica a 30, 40 quilômetros da seguinte, na rodovia Transpantaneira. A pousada, né, é obrigatoriamente all inclusive, porque não tem restaurante naquele lugar. Então, você vai e fica na pousada, e a pousada te leva para os passeios locais. Normalmente a pousada está perto de um rio. Aí você faz passeio no rio, aí tem jacaré, tem capivara não, né? Onça também, viu? Araranha. Aí, pô, a onça dá 1 hora de episódio só pra contar É, como foi achar a onça no meio do Pantanal. Foi maravilhoso, recomendo. Então fica aí a dica. né? Pantanal. Não, esse tá na minha É lista. lindo, é Tá na lindo, minha é lindo, lista. é incrível. E agora vamos lá. Questão potencialmente canceladora. Rapaz, então vamos lá. Então vou olhar para aquela câmera ali, né, para falar trabalho remoto. Essa é canceladora, né? E por que que ela é canceladora? Porque ela desperta muitos amores, né? Então, você tem empresas como vocês, por exemplo, aqui, né, que full remoto, né? Você tem cenários de full remoto de empresas que eram muito mais favoráveis ao remoto e estão voltando, né, ao modelo presencial. Aliás, estão implementando isso pela primeira vez, né? Como, por exemplo, até o Nubank, né? Empresas que foram e estão voltando, né? Pega aí os grandes cloud providers, por exemplo, empresas grandes, bancos aqui no Brasil, que tem bastante, né? E é um assunto super, obviamente, que desperta paixões, né? E qual que é a minha visão, né, aqui para passar, né? Eu entendo que o trabalho remoto ele é útil e ele funciona em alguns casos, mas talvez em alguns outros ele não funcione tão bem. E eu tento entender o porquê dos movimentos, né? Então, por que que muitas empresas estão voltando para o presencial, mesmo sendo isso financeiramente benéfico para elas continuarem no remoto, né? E da mesma forma, eu também entendo que tem empresas que se dão super bem, né? Então, eu entendo a polêmica do assunto, né? E algo que eu não tenho uma opinião assim super abrangente, né? Mas eu tento muito capturar nessas informações para saber quando que funciona bem, quando que não funciona bem e o que que eu posso fazer, né, para tirar o melhor proveito disso, né? Eu não tenho uma resposta ainda super precisa, né? Uhum. E talvez até você aqui consiga me ajudar, né? Porque o curso já é full remoto há bastante tempo, né? É, O full presencial eu conheço, né? Foi assim que exato. eu comecei, né, a carreira. Uhum. Agora que Exato, cara. Eu tô remoto desde 2006, né? Então, são completando 20 anos, né, de trabalho remoto. É bastante tempo. E o remoto de hoje não tem nada a ver com o remoto que era há 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás, o Skype só tinha áudio. E hoje a gente faz conferência, bota 20, 30 pessoas numa conferência com câmera, todo mundo câmera ligada, todo mundo se vê. Não dá para comparar o que é o remoto de hoje com o que é o remoto do passado. E isso, cara, depende muito da cultura corporativa e da cultura que os gestores, né, ou os acionistas vão querer implantar na empresa. é, E assim, para uma empresa que estava acostumada a ser presencial, ir para um outro modelo, qualquer mudança que seja, né, na verdade, não só modelo de trabalho remoto presencial, mas qualquer mudança, vai haver um nível de resistência, porque a empresa tende a continuar na inércia de como ela sempre fazia as coisas, natural, né? Então não me admira, né, as empresas que foram obrigadas a ir para o remoto querem voltar ao modelo presencial, não me admira nem um pouco. Na verdade, era bem esperado que isso acontecesse elas a não partir foram do porque meu. elas Ela quiseram, não foi né? porque elas quiseram, elas foram obrigadas por uma condição de pandemia, É, né? Mas os gestores estão acostumados a fazer gestão presencial, então eles vão normalmente querer voltar ao modus operandi tradicional, nada mais esperado do que isso, a não ser que houvesse uma decisão corporativa superior que realmente determinasse, não, vai ser remoto, galera, quem não quiser continuar, quem é gestor e quer fazer gestão presencial, infelizmente não pode continuar nessa companhia, porque agora a gente determinou que essa companhia de fato é remota, e aí vai ter que trocar o corpo de gestores, mas aí a companhia perde conhecimento, e aí vem os tem trade-offs os aqui, aí trade-off. você vai tirar um gestor que está há 30 anos fazendo um bom trabalho na companhia só porque, entre aspas só, né? Porque você quer manter o remoto, aí não tem solução certa, Não né? tem. E tem o híbrido ainda, né? Tem o híbrido. Não, o híbrido, o híbrido, aí é a minha questão potencialmente canceladora. O híbrido é a pior escolha que você pode ter. Sério? O híbrido é a pior Eu escolha. gosto bastante, sabia, do modelo híbrido. É que o híbrido depende, cara. É. Porque o híbrido, se você aplicar da forma como a maior parte das empresas está aplicando, você está com o pior do mundo remoto com o pior do mundo presencial. Aí não ajuda. Ah, não, é. Eu enxergo que o híbrido ele tem que fazer o inverso, né? Tem que trazer o melhor dos dois mundos, né? Mas não é o que É, normalmente é. acontece.
Aí, enfim, esse dá um outro podcast também. Tá. Quem você acha brilhante que deveria participar aqui desse podcast junto comigo? Vamos lá. Vou dar 2 nomes aqui, tá? Um deles é Impossível, né? Que é o Nassim Taleb, que é, né, é o autor ali por trás dos livros que eu citei. Eu gosto muito dele, ele é um cara muito, muito espontâneo, que não tem papas na língua, né? Então ele... Quem sabe um dia. Quem sabe, né? Quem sabe? Ele bate mesmo, né? Quando ele precisa. Então ele é um cara que eu com certeza gostaria de ver aqui, né? E um cara que eu diria que é mais acessível, digamos assim, né? Eu também gostaria, que é o Júnior Bornelli. Ele é fundador da Startse, né? Eu não conheço pessoalmente, né? Mas eu já fui numa palestra dele, né? E eu achei muito legal. Ele é um baita showman, assim. Ele tem muita clareza para passar ideias, né? Para dar senso de urgência, né? Então acho que ele é uma pessoa que deve ser muito legal você trazer aqui, conversar com ele. Você vai ter vários casos, né? Várias coisas muito, muito interessantes aqui para extrair. Muito legal. Ó, a gente dá um jeito de chegar lá, É, né? dá um jeito. Vamos lá. E seu momento jabá, Ali? Vamos lá. Fala aí sobre você e sobre DASA. Vamos lá. Você sabe que profissionais de TI não são bons em marketing, né? Uhum. Então, Normalmente. então vai ser difícil eu fazer um jabá aqui, cara, mas vamos lá, vou tentar. Vou tentar colocar algumas coisas que eu valorizo bastante, né? E que a gente pode entender aqui do meu trabalho, tanto na DASA como líder de forma geral, né? Primeiro, assim, eu sou um defensor quase que intransigente do trabalho colaborativo, né? Eu acho que a cooperação ela pode trazer resultados muito, muito significativos, né? Ela ajuda a quebrar silos, ela ajuda a resolver problemas complexos, ela ajuda a fazer profissionais trabalharem em conjunto e serem mais produtivos, tá? Entendo que não é solução para tudo, tá? Não vou aqui dourar a pílula, né? Não é solução para tudo, não é algo que você consegue aplicar em todos os casos, né? Mas os casos onde é possível, né, aplicar esse modelo de trabalho, eu acho que são excepcionais e eu acho que as pessoas têm que ter sempre o olho nisso, né, e aprender a trabalhar dessa forma. Ainda não tem tanta gente assim que trabalha, né, pelo menos que coloque em prática, né, do que eu vejo aí na minha experiência. E eu acho que é algo que para o futuro vai ter que ser, vai ser um modelo muito positivo para o futuro, né? Talvez até com essa dinâmica aí de trabalho remoto, isso ajude também a alavancar muito, né, o poder aí da colaboração. Tá? E um outro fator que eu gosto de citar aqui, né, é que eu acho que o líder ele tem a obrigação de desenvolver os seus liderados, né? Então, como eu citei anteriormente, eu fico muito contente quando eu vejo que um liderado meu, né, ele conseguiu, né, se desenvolver, ele está dando passos, né, e eu acho que isso faz parte do trabalho do líder. Pô, a gente não pode só vir aqui e ser, né, faz a tarefa, entrega, faz a tarefa, entrega, não pode ser só isso, né? A gente tem que ajudar as pessoas a se desenvolver, né, a nós mesmos e as pessoas que estão com você, né, os seus liderados, seus pares também, né, então são coisas ali que eu valorizo bastante como profissional, tá? Acho que é o que eu posso dizer aqui para Muito bom. você. A colaboração, eu sou suspeito para dizer, a colaboração é um dos valores da Impulso, inclusive. E eu sou da época do Extreme Programming, né? Na época existia lá, né, o CMMI, que estava se desenvolvendo, aí tinha o... Como é que chamava o brasileiro? MPS, MDBR, esqueci o nome agora. Enfim, e eu olhava para aquele negócio e falei, caraca, cara, que gestão de processo horrorosa, isso não vai dar certo, não tem como, é muita Super geração burocrático. super burocrático, um monte de geração de artefato, não sei o que. Aí eu conheci o Extreme Programming e falei, oh... E cara, eu fui Extreme Programming raiz, velho, eu programei em par, o mesmo teclado, o mesmo mouse, o mesmo monitor, do ladinho assim, ó, Rapaz, raiz. Isso era incrível, isso é incrível. Histórias impressionantes. muito, cara. Muito bom. Então, e como vocês sabem, a Impulso é uma People Tech que resolve a sua dificuldade de recrutar e contratar profissionais de tecnologia qualificados e especializados. Não posso deixar de mencionar algumas coisas. Deixa eu fazer o jabá do livro Sentir e Responder, que é o livro que a Impulso trouxe para o Brasil com exclusividade. O livro que todo gestor deveria ter lido antes da pandemia começar, mas os conceitos continuam válidos. Eu vou ler depois, hein? Vou ler depois. E o livro Sentir e Responder fala exatamente sobre como as empresas devem sentir o mercado para se adaptar e responder, né? Seja com novos produtos e serviços ou com maneiras, né, de fazer a gestão do próprio trabalho. Também sou autor do livro Líder de Impacto, junto com a Karine Miranda, que são meus sócios aqui na Impulso. A Impulso também apoia um projeto chamado Rio Memórias, que eu recomendo muito você dar uma olhada no podcast dele. O Rio Memórias é um museu virtual sobre a história do Rio de Janeiro, né?
história do Rio de Janeiro, que muitas vezes se confunde com a história do Brasil, né, por ter sido a capital do Império. E no podcast do Rio Memórias, que está nas plataformas de áudio, cada episódio tem várias temporadas, cada episódio conta uma história com profundidade, com pesquisa real feita e com narração incrível, quando tem documentos históricos, com áudios históricos de época, quando eles existem, se não com narrações que imitam como seria o áudio da época, sobre diversos episódios da história do Rio de Janeiro. Episódios aqueles que a gente estudou na escola, nas aulas de história, só que, cara, é incrível. Então, eu recomendo muito dar uma olhadinha. A Impulso é apoiadora e patrocinadora do Projeto Rio Memórias. E também a Impulso criou a Vanguarda, né? Comunidade de lideranças para líderes de tecnologia, do qual você também faz parte. Isso aí, da Vanguarda você nem precisa falar que eu já conheço bem. Cara, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Não, o prazer foi meu e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Espero aí que eu consiga passar bons insights aí para o seu público, que eles fiquem contentes em nos assistir aqui.